Fala galera, tudo bem com vocês? Já fizemos aí várias provas agora, acho que vocês já estão dentro do clima do vestibular, fazendo tantas primeiras fases, mas eu acho que já está na hora da gente começar a pensar na segunda fase, né? Vocês já sabem quantos pontos fizeram, como que vocês foram, então já dá para saber mais ou menos em que ponto que a gente se encontra dessa longa jornada, né? Tá no finalzinho agora, mas vocês vão precisar um foco muito grande na parte de redação. E hoje a gente vai falar da segunda fase da redação da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, que tem aí, como todo vestibular, uma grande importância dentro da área de redação. Dos 100 pontos da segunda fase, 28 vem da redação. Então não precisa falar que é importantíssimo a gente ter um foco dentro dessa prova, tudo bem? E aí, eu sei que vocês já treinaram muito, mas sempre surge aquela pergunta, nossa, como será que eu vou fazer uma prova para a Unesp? Qual que é o modelo de redação deles? Então vamos esclarecer algumas dúvidas, né? A redação da Unesp, assim como grande parte das outras, vai ter aquele modelinho do texto dissertativo argumentativo, em que você vai ter que defender determinado ponto de vista a partir dos seus argumentos. Quais diferenças são importantes? Em relação ao Enem, não é obrigatória a proposta de intervenção, tudo bem? Então você não precisa necessariamente fazer uma proposta de intervenção. Você quer fazer uma proposta? Pode fazer, mas tenha em mente, não é muito sentido da prova cobrar uma proposta de intervenção. O que mais é importante saber para essa prova? Pensar em como você consegue modelar o seu texto para ter um resultado bacana no final das contas, não é? A prova de redação da Unesp, ela, vamos dizer assim, ela se importa mais com a clareza das suas ideias e com a boa organização do seu texto, com efetivamente o grau de sofisticação da sua prova. Então, você precisa aqui desenvolver um texto didático que tenha uma boa argumentação, utilizando ideias super interessantes, como aquelas que eu já usei em vários vídeos que estão aqui na playlist do canal, tudo bem? Então, dá uma olhadinha lá. Outra coisa que é importante dizer também, a Unesp costuma fazer as provas temáticas, ou seja, os textos utilizados nas matérias que constam no dia da redação podem ser utilizadas também como fonte para o seu texto. Então, a sua matéria-prima para a redação não vai ser apenas os textos da coletânea. Todos aqueles textos utilizados nas questões de português podem e devem ser utilizados para a sua prova. Tudo bem? Vamos para a questão estrutural agora. Assim como as outras provas, você precisa ter tudo aquilo, coerência, coesão, utilizar um vocabulário interessante, não cometer erros ortográficos, o básico. Mas o que é interessante que a gente veja agora? Aquele carimbo da Unesp, ou seja, aquela característica que é particular, é própria da Unesp, que serve para a gente se programar e projetar o nosso texto. Para fazer isso, eu trouxe aqui para vocês as propostas de redação dos últimos anos. Não estão organizados na sequência ano a ano, mas eu fiz essa organização de maneira a mostrar um padrão na proposta, padrão esse que vai ser muito legal para a gente pensar em como articular a nossa redação. Observa comigo. O voto deveria ser facultativo no Brasil? A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? Corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira? Publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? E abajulação, virtude ou defeito? Por que eu juntei todas essas propostas aqui? Para que vocês observem o seguinte, quase todas as últimas propostas da Unesp, elas consistem em perguntas, né? São todas essas aqui interrogações feitas ao candidato. E mais do que isso, essas interrogações conduzem a sua prova para duas respostas. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Sim ou não? Banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Isso que é muito interessante dentro da Unesp. Você percebeu que você já tem a sua tese pronta, de certa maneira? Tua tese está aí. Você tem duas escolhas a fazer e você pode defender, então,
o seu texto, a sua ideia, sem ficar tendo que tirar da cartola uma determinada tese. A tese está pronta de certa maneira. E dentro dessa formulação da prova, qual que é a minha indicação de um modelo de redação que cai bem na Unesp e que os professores estão acostumados a corrigir desta maneira? Vamos fazer então um projeto de redação que tenha 4 parágrafos, sendo um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. É importante, pensando nessas perguntas, que a sua introdução contemple todos os lados. Vamos pensar então numa introdução em que você, primeiro, faça a contextualização do assunto, depois você diga que tem pessoas que pensam de uma forma, tem pessoas que pensam de outra forma, essas duas formas escritas dentro da proposta, mas finalmente finalizar essa conclusão dizendo qual é a sua posição sobre o assunto. Isso é muito importante. Não fique em cima do muro. Você deve fazer uma escolha. Não necessariamente totalmente para o sim, não necessariamente todo para o não, mas uma escolha que deixe claro o que você pensa sobre esse assunto. Tudo bem? E aí, como que você vai desenvolver? Bom, eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. No primeiro parágrafo, eu vou levantar os argumentos que vão fazer o quê? Desconstruir aquela posição que não é a sua, né? Você não disse lá no primeiro parágrafo que tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam de outro, e você se encaixa num desses pensamentos? Bom, então no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai trabalhar tentando mostrar que aquele lado que você não acredita apresenta falhas e por isso não vai servir para a questão que está sendo colocada. Já no segundo parágrafo, aí sim você traz a sua ideia, a ideia que você vai defender e faz esse serviço de maneira a mostrar que você tem convicção e você tem argumentos para falar aquilo que você está falando. Tudo bem? É nesse momento em que a carga intelectual, em que as suas referências, todo o trabalho que você construiu juntando informações, juntando pensamentos ao longo do ano vai fazer a diferença. Aqui você pode então explorar todas essas ideias que você construiu ao longo do tempo, tudo bem? Não se limite a falar o básico, vá atrás daquelas referências de livros, referências de filmes, referências filosóficas, tudo aquilo que enriqueça o seu texto e que mostre para o corretor, olha, esse cara aqui sabe do que está falando, beleza? E finalmente, a conclusão vai servir para você realçar o ponto que você desenvolveu, o ponto que você acha que é o mais correto dentro da questão, retomando o ciclo da redação. Tudo bem? Então, é um modelo bacana, um modelo didático, que funciona muito bem para a Unesp, porque, como eu disse, a Unesp quer que você apresente as ideias de forma muito clara. Mas aí você pode me perguntar, então sempre acontece isso, eu posso fazer esse modelo, eu posso acreditar que a proposta vai ser mandada dessa maneira? Foi o que eu falei, na maioria dos casos. Olha aqui, um determinado ano, a Unesp quebrou esse ciclo e publicou a seguinte proposta: o legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil. Se nessas aqui você tinha que escolher por 2 lados, ou um ou outro, aqui a gente vai ter essa palavrinha, o e, que vai produzir essa ideia de relação, de soma, não é mesmo? Então, se a sua prova tiver uma cara como essa, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que unir as 2 perspectivas da proposta. No caso dessa redação, o candidato deveria desenvolver um texto que falasse que o legado da escravidão está relacionado com um preconceito contra negros no Brasil. Tudo bem? Então, pessoal, acho que essa é a grande dica da Unesp, olhar a proposta. A proposta vai direcionar a forma como você desenha o seu projeto. E, mais do que isso, observe muito bem os textos da coletânea. Normalmente, nessas perguntas de sim ou não, os textos meio que direcionam a questão para o que a banca espera. Tudo bem? Surgem meio que como perguntas retóricas dentro do seu texto e é importante você notar isso.
Então, vamos fazer aquele levantamento. Unesp, olha para a proposta, identifica qual tipo de proposta que é e leia com muita atenção os textos, não só da coletânea, como da prova também. E eu tenho uma novidade para vocês. Já na semana que vem estará disponível na plataforma um curso de redação para a Unesp. Eu desenvolvi 4 propostas diferentes, todas com esse formato que eu fiz a descrição aqui, e eu acho que vai ajudar muito vocês, tudo bem? Então, se preparem que semana que vem essa novidade vai estar lá na plataforma e eu espero por vocês. Até mais, um abraço!